Olá pessoal, tudo bem? Eu vou passar aqui para o tutorial desse trabalho bimestral. Tem. Vai ser um trabalho bem simples, a gente vai fazer ele todo no Excel e a ideia básica é a gente fazer uma análise dos dados coletados lá no experimento na sala de aula. Ok? Eu vou primeiro mostrar um pouco aqui como é que aonde a gente vai chegar, tá? Então deixa eu passar aqui para tá? O primeiro, eu vou fazer dois tutoriais diferentes para caso vocês escolham trabalhar com planilhas diferentes, tá bom? O primeiro vai ser no Excel, tá? Então eu vou fazer aqui no Excel a análise do aleatório e também dos dados gerados lá pelo algoritmo do ponto médio. E a gente vai ficar com uma cara de para ser entregue de um arquivo que vai ser dessa forma e o outro na mesma planilha, mas numa outra pastinha aqui, né? Eu tenho duas planilhas aqui, ó, na minha pasta aqui, para poder fazer essas análises, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso. Alguma coisa que a gente já fez anteriormente, de trabalhar os dados, o rol, as classes. Aqui a gente vai trabalhar com as classes dados não agrupados, então um pouco mais simples. E as frequências, né? Então, temos aqui todas as frequências, um histograma básico, né? E a novidade, na verdade, vai ser o cálculo de média, moda, mediana, desvio padrão, variância e coeficiente de variação para a gente finalizar na conclusão da análise. Tá bom? O primeiro trabalho que a gente vai fazer vai ser justamente o de pegar os dados brutos, né? Foram todos, né? Olha só, são vários dados aqui. Nesse caso aqui, a gente tem as 110, 109 dados que foram gerados. E aí, para esses dados aqui, a gente vai selecionar 30, tá? A gente vai trabalhar só com 30 instâncias daí para poder fazer a análise. Agora a gente vai fazer isso no Excel. Então, eu vou fazer um vídeo só para o Excel. E vou fazer um vídeo para quem não quiser trabalhar com Excel. Eu não tenho Excel, não consigo trabalhar com Excel. Você pode criar uma conta no Google também e trabalhar com a planilha do Google, tá? Que é essa daqui, ó. Tá? Então é bem parecido, nada muito diferente. Tá? Só o histograma, na verdade, acabou ficando um gráfico de barras, mas isso vai ficar assim mesmo por enquanto. Não vou me preocupar muito com isso agora. E o trabalho é o mesmo, né? Eu vou ter os dados brutos, vou fazer o rol desses dados. Nesse caso, eu vou selecionar. Eu tenho aqui também, ó, cento e poucos dados. A gente vai selecionar só 30 para trabalhar com eles, fazer as classes, definir as classes que não vai ser calculado para dados agrupados, tá? São dados não agrupados. Calcular as frequências, um gráfico, média, moda, mediana, desvio padrão e coeficiente de variância e coeficiente de variação, ok? Então vai ser bem simples para ser feito, né? E acho que não vai ser nenhum problema. Então eu vou fazer em duas opções, até para poder dar maior flexibilidade aí. Quem não quiser trabalhar no Excel, pode trabalhar também nas planilhas do Google ali, ok? Bom, rapidamente aqui, só voltando, deixa eu provar. Tá, só voltando aqui rapidinho, então, ó, a primeira etapa que a gente vai fazer vai ser esse vídeo que eu vou gravar agora, vai ser da seleção dos dados, ok? Então eu vou buscar os dados que estão tem dois arquivos aqui que eu coloquei. Tá? Então, se vocês vierem aqui trabalho só no finalzinho, ó, tem os dados brutos todos, tá? Busca aleatório, ponto médio. Então eu vou trabalhar sobre esses arquivos aqui para selecionar os dados que eu vou utilizar na minha análise, ok? Bom, então vamos para a parte de seleção desses dados. Tá? Eu vou abrir uma nova planilha. Primeiro eu vou fazer aqui no Excel. Tá? Então eu vou abrir uma nova planilha aqui. Vou abrir uma nova planilha, a planilha está vazia. Tá? É interessante já colocar o nome, tá, pessoal? Então, olha aqui, ó, eu coloquei, ó, você vai colocar seu nome, tá? O seu nome, né? Por exemplo, sei lá, Roberto Carlos, né? Então, Roberto Carlos, ok? Coloca o primeiro e um outro nome para identificar, porque às vezes tem os alunos aí que tem mais de um aluno com o mesmo primeiro nome, tá? Então, coloco lá, por exemplo, Alexandre, e aí ponho o último sobrenome, tá? Ok? Então, importante aí colocar esse identificador para ser enviado, né? Ó, estatística
estatística e trabalho bimestral aqui, vou até colocar primeiro bimestre. Tá? Trabalho bimestral, primeiro bimestre. Vou até colocar assim, PB1. Tá? Trabalho bimestral 1. Ok? Então vai ficar assim o nome do arquivo que vocês vão me mandar, tá? Só lembrando que aqui no nome você vai colocar o seu nome. Então coloque lá o seu nome, tá? Vamos lá, Gustavo Oliveira, ok? Coloque o seu nome aí aqui no identificador do arquivo, beleza? Eu vou colocar o meu nome aqui então, cada um coloque o seu respectivo nome, ok? Muito bem, então feito isso, nós vamos buscar os dados que estão naqueles arquivos aqui no AVA. Tá? Você vai baixar esses arquivos, tá? Então você baixa os arquivos, né, para o seu computador. Tá? Esses dados, tá? Você vai baixar, vai salvar lá numa pastinha, ok? Vai salvar numa pastinha, a hora que você clicar aqui, salva numa pasta. Então eu já tenho eles numa pasta. Tá? Tem ali os dados que já estão numa pasta. Então, ó, eu tenho aqui busca aleatória. Eles estão salvos no formato CSV, tá? Então, nesse formato, você vai pedir para abrir ele como bloco de notas. Vai pedir para abrir como bloco de notas, tá? Então, vai abrir com bloco de notas, tá bom? Então, sempre marcar isso aí, abrir com bloco de notas. Tá bom? Muito bem, feito isso, nós vamos aqui para o bloco de notas. Então, eu tenho, quando você abrir, ele vai ficar um arquivo assim. Sabe? Parece que não tem nada, né? Mas, ó, aqui no cantinho, ó, se você der um Ctrl A, ele seleciona todos os valores do arquivo. Ok? Tá dando para ver aqui que foi selecionado tudo. Vou colocar ele um pouquinho maior aqui, ó. Para ver que eu tenho todos os meus valores ali, eles foram todos selecionados. Dá um Ctrl A para selecionar tudo, um Ctrl C para copiar. E aí você vai ali na sua planilha, você que já criou. Então você criou a sua planilha, você vai dar, eu vou colocar aqui a partir desta célula aqui, aí vou dar um Ctrl V. Aí ele importa todos os valores, tá bom? Então deixa eu só voltar aqui para a instância do Excel. Então ali no Excel, né, eu tenho Ctrl C, Ctrl V. Okay? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para desfazer. Ó, então fiz um Ctrl C lá, Ctrl A, Ctrl C, para poder copiar tudo. E aí dou um Ctrl V aqui. E aí ele trouxe todos os seus valores aqui para a planilha. Okay? Eu vou colocar também o nome na planilha, vamos renomear ela aqui para ficar depois. A gente vai ter duas análises sendo feitas, né? Então eu vou colocar aqui, assim como eu coloquei ali, análise, só vou mudar um pouquinho para não dar conflito. Análise, vou pôr um underline aqui. Busca aleatória. Selecionei ali. Acho que esse aqui é o busca aleatória mesmo. Busca aleatória. Tá? Então, análise, busca aleatória. Então, esse aqui vai ser para análise, busca aleatória. Não, ok. Então, ó, análise, busca aleatória. É aqui que eu estou trabalhando, então. Bom, então já estou com esses carinhas aqui. E é o seguinte, para eu poder fazer uma seleção aleatória desses caras, eu vou utilizar um gerador de valores aleatórios, tá? Como eu tenho aqui, deixa eu dar um Ctrl Shift setinha para baixo, para ver quantos que eu tenho. Ó, eu tenho 118, tá? Aqui embaixo está aparecendo, ó, 118 carinhas. Então eu vou selecionar 30 aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual aleatório entre 1 ponto e vírgula 118. Tá? 118. Então, a hora que eu der um Enter aqui, vai gerar um número aleatório entre 1 e 118. Olha, gerou 75. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou autocompletar. Ó. Então, eu vou vir aqui com o cursor, tá? Meu cursor aqui está esse maisinho cheio aqui, né? Branquinho. A hora que eu venho aqui, ó, ele vira uma cruzinha, tá? E eu vou selecionar aqui e vou até o fim. Selecionar tudo aqui. Então, ele vai gerar aqui, ó,
ele gerou os números aleatórios entre 1 e 118. Okay? Eu vou selecionar novamente esses números que foram criados, vou dar um Ctrl C, ou seja, vou copiar, vou dar um Ctrl C, copiar, e agora eu vou pedir para colar só os valores, somente valores. Então, eu estou copiando aqui somente os valores, tá? A razão disso é que quando você cria esses valores aleatórios, qualquer mudança que você faça, ele atualiza e gera novos números aleatórios. Eu quero que ele gere só uma vez. E agora eu vou classificar esses caras, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, esses aqui são os aleatórios. Ou vou colocar sorteio, tá? Sorteio. Esses aqui são os meus dados, tá? Os dados todos, né? Todos os meus dados, tá bom? Então eu vou selecionar agora esses dois carinhas aqui, selecionar tudo, selecionei todos eles, né? Pode também dar uma pequena seleção, dar um Ctrl Shift setinha para baixo, ele seleciona tudo, Ctrl Shift setinha para baixo, seleciona tudo. E agora eu vou vir aqui, ó, e pedir para classificação personalizada. Ó, na classificação personalizada, eu vou escolher com base em qual coluna eu vou estar classificando esses dados. Eu vou classificar com base no sorteio, tá? Com base no sorteio. Por quê? Porque agora ele vai reorganizar os números aleatórios, certo? E ao fazer isso, ele vai colocar os dados numa sequência aleatória, tá bom? Então, ó, vou dar um OK aqui. Ó, pronto. Certo? E aí agora o que eu faço? Agora eu vejo aqui que eu tenho, ó, eles foram reorganizados de forma aleatória conforme o meu sorteio, tá? Então agora eu vou pegar 30 deles, vou pegar 30 desses carinhas aqui, 30, peguei 30, tá? Contagem aqui, ó, tá dando 30, então eu selecionei 30 e são sobre esses que eu vou trabalhar. Ctrl C, e aí eu venho para cá e dou um Ctrl V. Ctrl V, tá bom? Pronto, basicamente é isso, tá? Então esses aqui foram só usados para sorteio e aqui são os meus dados brutos, são os dados para análise. Dados brutos para análise. Okay? São os dados para análise. É em cima desses caras aqui que eu vou trabalhar. Já vou até montar uma tabelinha bonita aqui, colocar aqui, pronto. Então esses são os dados que eu vou trabalhar. Uma vez que eu fiz isso, agora eu já tenho os meus dados para fazer o trabalho. Fiz isso para busca aleatória, vou fazer a mesma coisa para a busca do ponto médio. Tá? Então, vou fazer um e depois vou fazer o outro. Tá bom? Muito bem, então, feito isso no Excel, tá? Se você quiser fazer lá no Google Planilhas, também é a mesma coisa. Tá? Então, lá no Google Planilhas, deixa eu criar aqui uma outra planilhazinha. Tá? Essa ali que eu não quero fazer nada disso aqui. Tá, vou pegar aqui lá os meus dados, então vou ali no meu arquivo, vou lá no meu arquivo de dados, então esse meu arquivinho aqui, tá? Então vou dar um Ctrl A, Ctrl C, vou para o Google Planilhas, vou ali no Google Planilhas e vou dar um Ctrl V. Ah, ele trouxe todo mundo, tá bom? Vou fazer a mesma coisa, então esses aqui são os dados brutos, tá? Não foram ainda selecionados nada aqui. Vou fazer o sorteio agora. Sorteio. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Igual, aleatório entre. A gente já sabe que vai do 1 até o 118, se eu não me engano. Não é vírgula, é ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula do 1 até o 118. Ele vai gerar um número aleatório. Não, eu não quero automático nada aqui. Quero só que ele gere 1 e vou autocompletar da mesma forma que a gente fez no Excel. Tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Você está com o teu cursor aqui, ó, você chega perto aqui do cantinho inferior direito, ele vai virar uma cruzinha e você autocompleta. Daí ele vai sortear N números aleatórios entre 1 e 118. Né? Uma vez que eu fiz isso,
eu agora vou ordenar os números do sorteio. Então, os números do sorteio vão ser ordenados. Então, nós vamos vir aqui. Vamos ver dados, classificar intervalo, opções avançadas. Opções avançadas. Eu vou sortear pela coluna C. Vou fazer pela C. E vou pedir para classificar. Será que ele vai usar os valores ali? Deixa eu só fazer uma coisinha antes aqui. Eu não quero que ele classifique os cabeçalhos, né? Ele classifique só os valores, tá bom? Então aqui assim, vamos lá em dados, classificar intervalo, opções avançadas. Daí. Os dados da linha tinha cabeçalho. Podia ter colocado essa opção ali, não prestei atenção. Coluna C aqui. Então, vou classificar só os da coluna C. Bom, pronto. Classifiquei só os da coluna C. Não sei qual que é a opção que eu coloquei ali. Vou fazer de novo isso aqui. Não deveria ter classificado. Vou sortear com o cabeçalho. Se ele faz mais bonitinho isso aqui. Então, dados, classificar. Os dados têm cabeçalho. Dados brutos, não, sorteio. A, Z, classificar. Eu esqueci uma coisa, peço desculpa. Você vê que ele está atualizando os valores, né? Eu esqueci de fazer, sabe o que? Ctrl C, vim aqui em arquivo, não, editar. Editar, colar especial, só valores. Porque senão não vai dar certo, né? Porque cada vez que eu faço um comando, tá vendo o que acontece? Quando você deixa só dados aleatórios, cada coisa que você faz, ele sorteia novos dados, né? Agora não, agora ele está fixo, tá? Agora ele está fixo. Agora vai dar bem certo. Então foi até bom ter acontecido isso para vocês verem a importância de você fazer ali fazer o copiar valores, somente valores na coluna do sorteio, porque como ele está com a fórmula de valores aleatórios, pode ser que cada vez que você faça alguma coisa, ele sorteie novos valores, tá? Agora sim. Tá, então vamos dados, classificar, opções avançadas. Os dados têm cabeçalho, sorteio, classificar, bonito. Olha aí, agora sim. Tudo classificado direitinho. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar 30 desses carinhas aqui. Tá? Eu acho que vai até o 32. Deixa eu ver aqui, só confirmar. Contagem, 30. Tá? Então eu peguei 30 valores aqui. Vou dar um Ctrl C. E aí, aqui eu já posso colar eles. Né? Colar só esses carinhas aqui. Ó. Tá? E esses aqui são os meus dados. Dados para análise. Tá bom? Então é aqui que eu vou trabalhar. Ó. Ali então foi só, fiz um sorteio aleatório desses dados. Vou colocar aqui bordas e deixar eles centralizados aqui. Centralizar. E vou pintar isso aqui também para ficar bonitinho. Aí, ok? Então esses são os dados que eu trabalhei. Agora o que eu vou fazer? O rol. Tá? Então, rol aqui. Vou fazer o rol. Eu vou deixar pronto aqui para fazer o rol, tá? No outro vídeo eu faço aqui o rol. Vou deixar pronto agora, que eu acabei já mexendo, vou deixar pronto aqui o rol. Tá? E lá na outra também, já vou deixar pronto ali o rol. Tá? Então fiz isso aqui. Vamos colocar um nome aqui, né? Como é que a gente coloca? Coloca lá, né? O seu nome. Qual que é o seu nome? Né? Seu nome. Né? Não vai escrever seu nome, hein? Coloca lá o seu nome. Né? Roberto Carlos Oliveira. Né? Janice Martins. Coloca o seu nome. E aí? Estatística é o trabalho bimestral 1. Opa, não é igual aqui. O que eu coloquei mais aqui? Okay? Trabalho bimestral 1. Ok? Pronto. Aí você já deixa
bem arrumadinho, né? Tá bom? Então, coloca o nome direitinho, né? Pega todos os dados, aí a gente já viu o sorteio. Eu vou interromper o vídeo agora para poder passar para a parte do hall. Eu vou aproveitar e vir aqui na minha outra planilha e já vou fazer aqui também a coluna do hall, que é o que a gente já vai fazer na sequência. Já vou deixar pronto aqui para esses dados aqui. Vocês podem ver que os dados eles são diferentes, né? Isso vai acontecer, né? Porque é um sorteio aleatório, né? Estou fazendo um sorteio que é aleatório e aí é claro que o que vai acontecer é que ninguém vai ter os mesmos dados sendo analisados, tá? O que vai ser bem interessante para a gente depois, tá bom? Então, ó, tá aqui para o Excel, né, até a parte onde selecionamos os dados brutos para poder fazer o rol e também a parte aqui eu coloquei dados brutos aqui, né? Então é só vou trocar, né? Brutos aqui e aqui eu vou deixar só os dados. Aí, os dados, pronto. Okay? Então, ó, a mesma coisa que foi feita no Excel está sendo feita na planilha do Google, tá bom? Então a gente vai fazendo assim, né? A partir do próximo vídeo eu vou trabalhar só no Excel e aí depois eu vou fazer um outro vídeo só no Google, tá bom? Só para falar mais uma última coisinha aqui, nomear. Então eu posso colocar lá na análise, busca aleatória. Okay? Análise busca aleatória. Deixar, a gente vai ter duas dessas, tá bom? Vou ter uma análise busca aleatória que eu vou fazer numa planilha e depois eu vou criar uma outra onde eu vou fazer análise busca ponto médio, tá? Mas aí o processo é o mesmo, tá? Então eu só vou fazer para busca aleatória, vocês vão fazer para os dois, mas o processo é exatamente o mesmo, tá bom? Então depois eu vou ter que criar uma nova página aqui, renomear e colocar lá análise ponto médio, tá? E aí basicamente vai fazer o mesmo processo, só que ao invés de usar os dados do arquivo busca aleatória, você vai usar os dados do arquivo ponto médio, né? Busca do ponto médio, tá bom? Então, no tutorial eu vou me concentrar na parte da análise de busca aleatória. Depois fica por conta fazer a análise do ponto médio, tá bom? Então, fiz isso aqui para a planilha do Google. Se você não tiver, basta criar uma conta do Google. Você tem acesso aí às planilhas do Google, certo? E aqui para quem tem acesso aí à conta da Microsoft, né? Aí aqui também ó, vai criar uma nova planilhazinha e vai renomear elas para poder colocar análise busca do ponto médio. Análise busca ponto médio. Bom, e aí você fica sempre com duas planilhas, né? Eu tenho outros aqui porque eu testei para ver se dava certo fazendo os dois, tá bom? Bom, pessoal, é isso, tá? Eu vou para o próximo vídeo, vou encerrando por aqui. A gente já sabe como buscar os dados no nosso arquivo, né? Vai baixar o arquivo, abrir como bloco de notas, vai no bloco de notas fazer uma seleção de todos os dados, Ctrl A, Ctrl C, e aí depois vai trazer para as planilhas, para poder trabalhar aqui o sorteio, né? Fizemos o sorteio aqui no busca aleatória, né? Cola todos os dados, coloca lá o aleatório entre, né? Faz o aleatório entre aqui com tantas células que você precisar e classifica pegando depois somente os dados, tá? Aí pega os 30 primeiros que vão aparecer aqui, ok? Mas tem que fazer o aleatório, tá bom? Você tem que fazer o sorteio aí da forma como eu mostrei para vocês. Tanto para o Excel, quanto quem for usar o Excel, tá aqui. Quem for usar a planilha do Google, tá aqui, tá bom? É isso, vou encerrar por enquanto e daí no próximo vídeo a gente continua para fazer o rol e as tabelas de frequências.